Mateus 17, os seus versos 1, 2, 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém. Já eu volto nessa palavra. Mas antes nós vamos entender um pouquinho do contexto. 6 dias antes deste ocorrido, o Senhor está com cada um dos seus discípulos, igreja. E Jesus, reunido com cada um dos seus discípulos, ele pergunta: quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos começam a falar a Jesus. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Alguns dizem que o Senhor é Elias, ou outros os profetas. Resumindo, a multidão não sabia quem era Jesus. E já faziam aproximadamente 2 anos que Jesus estava em seu ministério. O primeiro parênteses que eu abro aqui, querida igreja, é que a multidão não conhece a Jesus. Quem faz parte da multidão não sabe quem é Jesus. O problema da multidão é que a multidão está ali, não porque Jesus é, mas porque Jesus pode dar para ele. A multidão sabe que Jesus faz milagres. A multidão sabe que Jesus é um cara legal, jovens. A multidão sabe que Jesus pode fazer prodígios e maravilhas, mas a multidão não conhece quem é Jesus. Só conhece quem é Jesus quem é discípulo. Só discípulo conhece Jesus. E há uma diferença muito grande entre multidão e discípulo. Sabe por quê? Porque a multidão está em volta de Jesus, esperando algo que ele pode entregar. O discípulo não. Ele está pertinho de Jesus. Como a Nath disse aqui quando estava ministrando, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele está no meio deles. Se Jesus está no meio de nós, é certeza que nós estamos em volta dele, bem próximos a ele. Isso se for discípulo. Se for multidão, está um pouquinho mais longe. A palavra do Senhor diz que havia uma mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz que ela colocou em seu coração, dizendo assim: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Só que para ela chegar até Jesus, tinha uma multidão. E ela tinha que vencer aquela multidão. E a palavra do Senhor diz que a multidão espremia Jesus. E aquela mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, num ato de fé, ela falou assim: eu não quero saber, eu não estou nem aí. Eu preciso ser curada porque eu sei que Ele cura. A multidão sabe que Jesus cura, mas não faz nada para chegar perto de Jesus. Mas quem quer ser discípulo de Jesus, quer romper a multidão. Porque sabe que Ele cura, mas quer ficar pertinho dEle. Porque sabe que se tocar nas vestes dEle, tirará a virtude dEle. E essa mulher rompeu a multidão, como a palavra do Senhor diz. Ela rompeu a multidão. E ela se colocou no lugar dos discípulos. A palavra do Senhor diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E um dos discípulos fala para Jesus: Senhor, a multidão nos espreme, a multidão nos aperta. É óbvio que alguém nos tocou. Só que Jesus diz: alguém me tocou de um modo diferente. Alguém que não merecia nada, rompeu a multidão, se colocou no lugar dos discípulos e tirou virtude de Jesus. Entenda uma coisa nessa noite. Eu não sei em que lugar você está diante do Senhor. Se é na multidão, se é atrás da multidão ou se é como discípulo. Mas entenda algo nessa noite. Ele está aqui e Ele quer mudar histórias nessa noite. Não é conversa de pregador, querido. Não é para te deixar à vontade no culto. Não é para te dar esperança. Porque a nossa esperança já foi vencida naquela cruz do Calvário. Mas talvez nessa noite se faz necessário que eu e você saibamos qual é o nosso lugar diante do Mestre.
Se estamos atrás da multidão, na multidão ou como discípulos. Se você ainda não se sente como discípulo, hoje é noite de se sentir como tal. Se você ainda não se sente digno de estar na presença do Senhor, eu te informo uma coisa: ninguém aqui o é. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Mas então, mediante esta graça, mediante esta misericórdia, eu te convido a se aproximar cada vez mais do Eu Sou. Que eu e você nessa noite, igreja, possamos verdadeiramente tirar virtude daquele que tem virtude, tirar milagre daquele que faz milagre, tirar poder daquele que tem poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. A multidão não sabia quem era Jesus, mas o discípulo conhece Jesus, Malfi. E a palavra do Senhor diz que Pedro imediatamente diz: não desse jeito, mas eu imagino Pedro: eu sei, Senhor, eu sei. O Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é aquele que veio para morrer, para sofrer por toda a humanidade. O discípulo conhece Jesus. Porém, antes, Val, que Pedro se achasse alguma coisa diante do Senhor, o próprio Jesus o diz, Henrique: bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas o próprio Espírito que é do meu Pai. Jesus, ele deixa bem claro algo para Pedro e deixa bem claro algo para cada um de nós aqui nessa noite. Tudo isso não provém de nós, mas vem da graça do Senhor. Pregações, revelações, louvores, não provém de nós mesmos, das nossas capacidades, mas sim do Espírito Santo do Senhor, pela misericórdia dele. O meu e o teu sucesso, seja na vida ou seja no ministério, não depende de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo do Senhor. Todo sucesso que nós temos é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada àquele único que é digno e que merece adoração. Nós não merecemos nada, nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. E se não fosse as misericórdias do Senhor, amados. Se não fosse Jesus, igreja. Então Jesus deixa bem claro para Pedro, dizendo assim: Pedro, essa brilhante resposta, ela não veio de você, ela veio do Espírito que há em você. Tudo que nós fazemos para Deus, viu, não vem de nós, mas vem do próprio Espírito de Deus. Eu costumo dizer que as minhas falhas, pastora, que os meus erros, como homem, como marido, como pai, como líder, eles são os meus. Mas todos os meus acertos, eles são por causa de Jesus. As tuas falhas é você, mas os teus acertos é Ele. É graças a Ele. Se não fosse Ele. Então, Pedro, antes que ele pudesse se achar diante de todos os seus irmãos, Jesus já coloca ele no próprio lugar. Fala assim: calma. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Porque homem nenhum seria capaz de fazer tal coisa. E legal, Pedro poderia colocar no seu coração dizendo: eu acertei, Deus me revelou. E Jesus vira para Pedro e diz: bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Porque foi o Espírito de Deus que te revelou isso. E vou mais além. Eu digo que tu és Pedro. A partir desse momento você passa a se chamar Pedro. Ou em outro momento ele já o chamava, mas Jesus testifica o nome a qual ele dá para o seu discípulo. Tu és Pedro, que no grego diz Petros. E sobre esta rocha eu firmo a minha igreja. Jesus não está dizendo que Pedro é a rocha da igreja, não. Jesus Cristo está dizendo que Pedro é um pedaço da rocha da igreja. Jesus Cristo, quando vira para Pedro, diz: eu digo que tu és Petros. Petros no grego, o presbítero Alexandre, me corrige depois se eu estiver errado, mas eu tenho certeza que eu estou certo, porque eu pesquisei. Petros quer dizer lasca de pedra, ou pequeno pedaço de rocha.
E Jesus, quando fala, diante desta pedra, Jesus está falando assim: eu edifico a minha igreja em mim, e digo que tu és um pequeno pedaço da rocha. Ou seja, a igreja está edificada em Jesus, e nós todos os discípulos somos pequenos pedaços de rocha. Nós somos pequenos pedaços de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: eu edifico a minha igreja em mim, e cada um de vocês é um pequeno pedaço de rocha, mas que vai fazer a diferença lá fora, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Pedro, legal, eu sou um pedaço de rocha. Jesus vai mais além e fala para Pedro: eu te entrego a chave dos céus. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá em cima. Jesus, ele não está dizendo simplesmente para Pedro: jovens, Pedro, é só você que tem as chaves dos céus. Não. Jesus, ele está explicando para Pedro, para os discípulos e para todos nós nessa noite, que ele nos entrega a chave dos céus. Nós sabemos qual é o caminho para chegar nos céus. Nós sabemos o que nós precisamos para chegar nos céus. Nós sabemos o que nós temos que fazer para chegar nos céus. Eu vos entrego a chave dos céus, diz o Senhor. E as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. As portas do abismo não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, vocês são meus. Eu sei das falhas que vocês têm. Eu sei dos erros que vocês cometem. Eu sei da vontade de desistir. Eu sei que você sentou aqui nessa noite, talvez dizendo: hoje é meu último culto. Eu sei que você sentou aqui nessa noite, talvez cumprindo apenas um protocolo eclesiástico. Mas mesmo assim o Senhor diz: vocês são meus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha amada igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus diz: vocês têm a chave dos céus, porque eu os dei a vocês. E pronto, Pedro poderia ficar feliz com isso. E Jesus, continuando o seu discurso com cada um dos seus discípulos, ele diz: mas aí, vai acontecer algo um pouco triste agora para vocês. Acontece que eu vou ter que padecer. Acontece que eu serei humilhado pelos homens. E acontece que eu vou morrer. Foi a primeira vez que Jesus anunciou o seu martírio para os seus discípulos. Jesus diz assim: eu vou ser perseguido, eu vou ser humilhado, eu vou ser castigado e eu vou morrer. E o mesmo Pedro, que falou que ele era o Cristo, é o mesmo Pedro que diz: Senhor, isso não pode acontecer contigo. O que nós entendemos com isso? Pedro ainda não conhecia Jesus de verdade. Porque Jesus disse: eu vou morrer. Eu sou o Cristo. Cristo, Christos, no grego, hoje eu estou afiado no grego, Vaz. Christos, no grego, significa aquele que vai padecer e sofrer por muitos. Cristo fala: eu sou Cristo, aquele que vai sofrer por muitos. E o próprio Pedro, que havia sido revelado essa palavra, diz: Senhor, isso não pode acontecer. O que Pedro está querendo dizer, igreja? Jesus, eu te quero só para mim. Eu não quero que o Senhor vá embora. Eu preciso do Senhor só para mim. Eu não quero dividir o Senhor com ninguém. Pedro, ele é personificação, irmãos, do que nós somos diante do Senhor. Muitas das vezes nós queremos Jesus só para nós. Nós não queremos dividir Jesus Cristo com ninguém. Porque Jesus Cristo é bom estando com nós. Porque quando Ele sai de perto de nós, a tendência é que nós falhemos. A tendência é que nós façamos algo de errado. E o problema está justamente aí. Se nós não temos a confiança suficiente de sair de perto de Jesus, nós somos crianças diante do Senhor. Nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos amadurecer o suficiente. Porque vai ter que chegar um dia que eu vou ter que sair de perto de Jesus, para que verdadeiramente eu seja um pequeno pedaço de pedra.
Eu vou ter que sair de perto de Jesus para finalmente representar Ele lá fora. Eu vou ter que sair de perto de Jesus para representar Ele na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde quer que seja. Vai chegar um dia que eu vou ter que sair de perto de Jesus, que eu vou ter que ter a confiança necessária dEle para representar Ele. Pedro disse: Jesus, não sai daqui não. Fica aqui perto de mim. Porque aqui perto é tão bom. Aqui perto a gente vive coisas sensacionais. E Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas daqui. Jesus obviamente não estava chamando Pedro de Satanás. Talvez endemoniado, mas não Satanás. Jesus estava dizendo: Satanás, sai de perto dele. Porque ele falhou e emprestou a boca para que você viesse contestar o plano que eu tenho para toda a humanidade. Jesus deixa claro para Pedro que o ministério dele não é daqui. Jesus deixa claro que ele não é um Jesus de coisas, mas ele é um Jesus de eternidade. É certo que você precisa ter coisas. É certo que Jesus Cristo pode resolver o meu e o teu problema. É certo que Jesus Cristo vai salvar. É certo que Jesus Cristo vai curar, se for da vontade dele. Mas se não for, ele continua sendo Jesus da eternidade. O nosso lugar não é aqui. A nossa morada não é aqui. Isso tudo aqui é passageiro. Isso tudo aqui, por mais lindo que seja, por mais envolvente que seja, é passageiro, igreja, porque a nossa morada é na Nova Jerusalém, é junto com o nosso Deus nas mansões celestiais. E o problema é que nós não falamos mais disso, e nós vamos criando pessoas mimadas dizendo: Senhor, antes do Senhor vir, eu preciso que o Senhor resolva todos os meus problemas. Antes de eu reconhecer que o Senhor é Cristo, eu preciso que o Senhor resolva todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Não, meu irmão, não, minha irmã. Jesus Cristo, Ele quer se apresentar para nós. E as dificuldades, elas vão ser resolvidas como consequências. Jesus Cristo, Ele quer se apresentar para mim e para você. Jesus Cristo, Ele quer mostrar quem Ele é para mim e para você, para que nós possamos mostrar quem nós somos de verdade. Não o que as pessoas acham que nós somos, mas quem nós somos de verdade diante do Senhor. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor nessa noite, mas Ele tem um recado para a igreja dele nessa noite. Vocês precisam da minha presença. Vocês precisam verdadeiramente de mim, diz o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos e somos em Cristo, todas as outras coisas das nossas vidas, elas passam a ser secular. Todas as nossas coisas que nós almejamos e desejamos, elas passam a ser secundárias. Porque Cristo, Ele nos enche por completo. Porque Cristo, na sua totalidade, Ele nos enche da presença dEle. E nós passamos a entender que Ele é tudo nas nossas vidas. Eu volto a dizer, minha amada igreja, nós servimos a um Jesus Cristo de eternidade. Nós não servimos a um Jesus Cristo de coisas. O presbítero Vaguinho um dia trouxe essa mensagem há uns 3 anos atrás. Numa oração de manhã, no domingo de manhã. Nós servimos a um Deus de relacionamentos e não a um Deus de coisas. Mateus 6 diz: não andeis cuidadosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é o corpo mais que um alimento e a vida mais que uma vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não trabalham e nem semeiam, e mesmo assim o vosso Pai cuida de cada uma delas. Olhai para os lírios de campo, que não trabalham e nem fiam, e digo-vos que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida das aves do céu,
Se Deus cuida dos lírios do campo que hoje nascem e amanhã são lançados no fogo, não cuidará muito mais de vós, ó homens e mulheres de pequena fé. Mas antes, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentados. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É o reino dos céus e a sua justiça. Não é coisas é secular, coisas é secundário. Se Deus quiser lhe dar, se Deus quiser lhe não dá. Mas o negócio aqui é reino dos céus. O negócio aqui é reino dos céus. O negócio aqui é reino dos céus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. É reino dos céus, igreja. Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, não é assim que eu quero. E não é assim que vai ser. Eu vim aqui cumprir uma missão, Pedro. E nem você e nem ninguém vai impedir que isso aconteça. Jesus, virando para os discípulos, diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um homem crucificado, irmãos, ele não tem direito a mais nada. Um homem crucificado, ele não fala, ele não opina, ele não diz mais nada. Quando Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, se você quer ir após Jesus, se você quer dizer que você é discípulo, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Quando eu me nego, só há espaço para que Ele apareça na minha vida. Quando eu nego quem eu sou, só há espaço para que Ele apareça e mostre quem Ele é. Quando eu nego as minhas vontades, jovens, só aparece espaço para que Ele mostre quem Ele é. Quando eu nego os meus desejos, só há espaço para que Ele mostre quem Ele é. Para que eu negue a minha opinião, só há espaço para que Ele apareça e mostre quem Ele é. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não tenho mais opinião, eu não tenho mais direito. Sabe por quê? Porque eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz e eu sigo a Ele. Quando eu digo que eu tomo a minha cruz, eu nego que eu existo, eu nego que eu tenho direito, porque a palavra do Senhor diz: aquele que é colocado no madeiro, ele é conhecido como maldito. Ou seja, eu sou maldito, porque eu não vivo mais, porque eu peguei a minha cruz e passei a seguir ao Criador, ao autor da minha fé. Então, igreja, deixa eu te falar algo nessa noite. Talvez você não esteja entendendo o porquê a tua vida está mais ou menos assim. Deixa eu te falar, começa a negar a si mesmo, começa a negar as tuas vontades, começa a negar a tua vontade de falar e diz: Senhor, a partir de hoje eu me nego, a partir de hoje eu me nego, a partir de hoje eu desço para que o Senhor cresça. E a partir de hoje eu carrego a minha cruz e digo: Senhor, não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim. Não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim. Louvado seja Deus. Aleluias. Nós não vivemos mais porque Ele vive em nós. E o reconhecimento, Caio, que Ele vive em nós, é que as pessoas têm que notar algo diferente nas nossas vidas. O reconhecimento que Ele vive em nós é quando me dá vontade de retrucar, é quando me dá vontade de provar, é quando me dá vontade de mostrar que eu tenho razão. Mas não, eu me calo e falo: Senhor, é o Senhor quem vai agir. O indício que Ele vive em nós é quando nós somos afrontados e nós simplesmente abaixamos a nossa cabeça e dizemos: Senhor, é o Senhor quem trabalha nessa situação. Jesus Cristo, Ele não estava brincando, igreja, quando diz: quando alguém te der um tapa na cara, ofereça outra face. Jesus Cristo, Ele não estava fazendo piadinha, Ele estava falando sério. Ele estava falando assim: se você quer fazer a diferença nessa terra, você vai ter que ser diferente. Se você quer ser chamado de discípulo, você vai ter que fazer algo diferente. Se você quer fazer a diferença na vida de alguém, você vai ter que ser diferente. Se lá todo mundo fica, eu não vou ficar. Se lá todo mundo mente, eu não vou mentir.
Se lá todo mundo anda de qualquer jeito, eu não vou fazer. Não porque eu sou alguma coisa, não porque eu mereço, não porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas é porque eu decidi me negar, eu decidi tomar minha cruz, eu decidi seguir aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, que é o criador dos céus e da terra. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Ele é Jesus, queridos. Tu és Jesus. O alfa e o ômega está aqui nessa noite. Irmãos, isso aqui não é para te emocionar. Não é para te deixar feliz e passar a hora da pregação. A Bíblia diz, Pedro diz que nós somos sacerdócio santo. Que nós somos uma geração eleita. Nós, como sacerdotes, somos escolhidos para ministrar sobre as vidas dos nossos irmãos. Essa é a função do sacerdote. O sacerdote ministra. O sacerdote conduz a adoração a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para ministrar sobre a sua vida. Aqui ninguém é mais que ninguém. Talvez você olhe para o altar e fale assim, eu não vejo nada de bom ali. Mas a questão é que há um Deus aqui, queridos. Talvez você olhe para o lado e veja aqui não tem nada de bom. A questão é que há um Deus maior do que tudo isso, queridos. O problema não é de quem está pregando ou quem está ministrando. A questão é que há um Deus aqui que quer ministrar sobre as nossas vidas. Um Deus que quer fazer a diferença na vida de cada um de nós, para que nós possamos fazer a diferença na vida de cada um dos que nos cercam. O que está acontecendo aqui nessa noite, queridos, é um culto onde nós queremos trazer Deus para as nossas vidas. É um culto onde verdadeiramente nós temos que fazer a diferença na vida de alguém. Chega de uma vida mais ou menos. Chega de um relacionamento com Deus mais ou menos. Chega de uma vida apontada pelos outros. Se forem apontar para as nossas vidas, a partir dessa noite que aponte e diga, há alguma coisa diferente ali. Se forem apontar para as nossas atitudes, dizendo que nós não precisamos que apontem, mas eu volto a dizer, importa é o que Deus pensa sobre cada um de nós aqui nesse lugar. Talvez você entrou aqui dizendo, não tem mais jeito para mim. Mais uma vez eu estou aqui tendo que pedir perdão para o Senhor. E o Senhor manda dizer nesta noite, mais uma vez eu te perdoo. E perdoo quantas vezes for necessário, até te colocar pronto na minha presença. Talvez você entrou aqui nesse lugar dizendo, não tem mais jeito. Ei, deixa eu falar algo para você. O nosso Deus, Ele quem dá a última palavra. E Ele não deu a última palavra, nem ao meu e nem ao teu respeito ainda. Ei, deixe que falem, deixe que apontem, deixe que digam que não tem mais jeito. O Eu Sou renova as misericórdias dEle sobre cada um de nós. E diz, tem jeito sim, porque é Ele quem dá jeito. Não é o pastor quem dá jeito, não é a pastora quem dá jeito, não é o líder que dá jeito, é o Espírito Santo dele, e o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Ei, quem pode sentir a presença do Senhor? Quem pode sentir a presença dele? Ele está aqui. Chame a presença dEle. Chame a atenção dEle. A Jana bem disse, chame a atenção do teu Deus. Foi a Nath que disse, incomode o teu Deus. Diz para Ele, Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou pecador. Senhor, talvez eu não te conheça como deva conhecer. Mas olha aqui para mim, Senhor. Eu sou tão pequenino, Senhor. Eu sou tão falho, Senhor.
E o Senhor é um Deus tão grande, sim. Esse Deus grande que se apresenta como Moisés como o eu sou. Um Deus tão gigantesco que diz que a palavra do Senhor diz que Ele se assenta sobre o globo terrestre. Ele mostra o tamanho dEle. Ele mostra o quão Ele é grande. Ele mostra o quanto Ele é gigante. E mesmo esse Deus tão grande está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: tem jeito sim. Tem jeito sim, tem solução sim, tem renovo sim. Ei, olha para cá, tem renovo aí sim. Ei, olha para cá, tem vidas mudadas sim. Ei, olha para cá, Ele está aqui dizendo para mim e para você. Ele entra com providência. Ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de coisas. Louvado seja o nome do Deus vivo. Jesus, diante disso, anuncia: eu vou morrer. Pedro diz que não. Jesus Cristo fala: você tem que se negar para ser meu discípulo. E mesmo assim, Ele conduz, 6 dias depois, Pedro, Tiago e João a um monte. E deixa todos os outros discípulos no pé do monte. Ele deixa os 9 discípulos lá embaixo. Conta rápido, irmãos. 9 mais 3, 12, rapidinho. Ele deixa os 9 lá embaixo e sobe com os seus 3 mais chegados. Mas talvez esses 3 eram os que precisavam ver o que eles iam ver naquele monte. Esses 3 que dito pelo apóstolo Paulo que são as colunas da igreja: Pedro, Tiago e João. Esses 3 ao qual Jesus Cristo se mostrava e tinha mais intimidade, não negligenciando o amor e o afeto e a intimidade que ele tinha com os outros 9. A questão é que ele quer que Pedro, Tiago e João compartilhem algo que nenhum pode compartilhar: a glória de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 17 que Jesus Cristo aparece, chama eles e se transfigura em glória para os 3. Jesus Cristo, Caio, Ele mostra quem Ele é de verdade para Pedro, Tiago e João. A palavra do Senhor diz que eles se amedrontam, que as pernas deles ficam bambas, que eles sentem um temor muito grande, porque eles estão vivendo algo ali, irmão Bete, que eles nunca viveram antes. Eles estão vendo Jesus Cristo em glória. Eles estão vendo o próprio Deus glorificado na frente deles, queridos. Você pode entender, você pode mensurar o que seja isso? Ver o próprio Deus glorificado na sua frente. E a palavra do Senhor diz que Elias e Moisés, através dessa visão, dessa transfiguração de Cristo, aparece para eles. E Pedro, sempre, o Pedro intérprete, o Pedro afobado, ele toma a palavra e diz: Senhor, a sua tradução diz: é bom estarmos aqui. Mas a tradução original, Pedro quer dizer: bom para nós é estarmos aqui. Bom para nós é estarmos aqui. Pedro está querendo dizer: Jesus, muito obrigado, porque nós somos felizardos de estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, Jesus. Vamos fazer aqui 3 tendas ou 3 barracas. A gente vai fazer uma para o Senhor, uma para Moisés ou para Elias. Pedro, ele é personificação do que nós somos, igreja. Porque para Pedro, aquilo ali está bom. Aquilo ali acabou. Pedro, Leandro, ele quer morar ali para sempre. E nós somos assim. E nós estamos assim. Nós estamos aqui nesse ambiente de glória. Nós estamos aqui, envolvidos nesse ambiente de glória. E nós queremos estar aqui neste lugar para sempre. Só que não foi para isso que Jesus Cristo me chamou e te chamou. Ele não nos chamou para nós estarmos aqui para sempre.
nós vamos ter que descer o monte, queridos. Aqui nós sentimos a glória, aqui nós nos enchemos da glória, mas nós vamos ter que descer o monte. Aqui nós sentimos a glória, nos enchemos da glória, glorificamos a Ele. Nós choramos, nós rodamos, aqui é maravilhoso, aqui é gostoso. Mas lá no pé do monte, já tem um menino endemoniado esperando cada um deles. Deu para entender, igreja? É muito bom a gente estar aqui. Mas como diz o Tiaguinho, cooperador Tiago, a segunda-feira vai vir. E quando a segunda-feira vem, o pecado, a vontade de parar, bate na nossa porta de novo. A vontade de desistir está batendo na nossa porta de novo. A vontade de jogar tudo para o alto está batendo na nossa porta de novo. E bom para nós seríamos se nós vivêssemos aqui todos os dias, mas não. Jesus Cristo quer me preparar e te preparar para enfrentar a descida do monte. Jesus Cristo quer me preparar e te preparar para enfrentar a segunda-feira. Porque é muito fácil, Fabrício. Aqui, tá tudo muito lindo, Beth. Tá tudo muito gostoso. Tá tudo muito favorável. Nós adoramos o Senhor, louvamos ao Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos com o nosso irmão. Só que a gente vai ter que descer. Só que a gente vai ter que ir lá no serviço. Só que a gente vai ter que entrar na nossa casa. Só que a gente vai ter que enfrentar as mesmas coisas que nós enfrentamos todos os dias. E aí? Pedro disse para Jesus: Jesus, eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui. Aqui é o melhor lugar. O melhor lugar, com certeza, é estar na presença do Senhor, queridos. Só que há uma diferença entre querer morar na presença do Senhor e carregar a presença do Senhor. O que Jesus Cristo pede de mim e de você nessa noite é que nós carreguemos a presença dEle aonde quer que nós fomos. Irmão Kleber, eu não tenho condição. Deixa eu te falar algo. É o teu Deus que te capacita. Eu não tenho condição de fazer nada. Ele é quem me capacita. Você não tem condição de fazer nada, porque é Ele quem te capacita. Tá difícil? É Ele quem te capacita. Tá vindo muita afronte? É Ele quem te capacita. Não queira ficar morando na glória de Deus, não, queridos. Deus, Ele quer multiplicar através da minha e da tua vida. Foi para isso que Jesus chamou. É para isso que o Evangelho foi pregado. Para que eu multiplique, para que você multiplique, para que nós verdadeiramente cumpramos o ID do Senhor. Irmão Kleber, eu não tenho condição, eu estou cheio de problema. Ele é especialista em resolver problemas. Mas Ele quer se apresentar para você nessa noite. Ele já derramou a glória dEle. Agora Ele está dizendo: vamos descer. Vamos enfrentar. Vamos para segunda-feira, vamos para terça-feira. Chegou a hora de nós descermos e mostrarmos o que nós vimos lá no monte. Chegou a hora de nós descermos e mostrarmos o que nós vimos no monte da transfiguração. Se nós vimos e compactuamos a glória do Senhor, chegou a hora de nós mostrarmos a glória dEle aonde quer que nós fomos. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo que Deus resolva o seu problema. Mas antes de resolver o teu problema, Ele quer resolver o relacionamento que Ele tem contigo. Antes de dar algo nas tuas mãos, Ele quer saber se nós estamos aptos para receber algo nas nossas mãos. Talvez a minha vida e a tua vida não muda, porque nós queremos primeiro receber, para depois agradecer a Ele que nos dá. Talvez as coisas ainda não começaram a dar certo, porque eu esqueço que eu vi a glória dEle, e eu que preciso refletir a glória dEle. A palavra do Senhor diz que eles viram a glória do Senhor
E o próprio Deus interrompe a Pedro dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me alegro, escutai ele. E como eu disse para vocês, no pé do monte tem um jovem endemoniado esperando eles. No pé do monte haviam 9 discípulos que não puderam expulsar o demônio daquele jovem, que por vezes se jogava no fogo, que por vezes se jogava na água. O pai dele disse para Jesus: Senhor, me socorra que meu filho é lunático. Meu filho por vezes se joga no fogo e por vezes se joga na água, e nenhum dos teus discípulos foi capaz de expulsar esse demônio dele. Eles tiveram um culto maravilhoso no monte, e a primeira coisa que eles viram foi um endemoniado. Aqui é uma preparação do que nós vamos enfrentar lá fora. Esse é o Evangelho, igreja. Aqui é uma preparação do que nós somos lá fora. Não, irmão, eu preciso que Deus resolva isso. Então continua a teimar com Deus. Mas eu te convido nessa noite a se lançar nos pés do autor e criador da tua vida. Eu te convido nessa noite a se lançar diante da presença do Senhor, a rasgar verdadeiramente o teu coração na presença dele e dizer quem você é de verdade. Senhor, eu sou isso e aquilo. Confessar ao Senhor coisas que nem mesmo você tem coragem de falar para ele. Mas hoje é noite de falar: Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o teu filho lá disse que o Senhor tem renovo para a minha vida. O teu filho lá disse que o Senhor vai vir de encontro com a minha vida. Ei, deixa eu te falar algo. O Senhor, ele não está aqui para pagar conta. O Senhor, ele não está aqui para restaurar algumas coisas não, por enquanto. Ele está aqui para restaurar a tua vida, o teu relacionamento direto com ele. Quando nós temos um relacionamento transformado diretamente com Cristo, as nossas vidas passam a ter um outro significado. As nossas vidas passam a ser outras vidas. Sabe por quê? Porque, como eu já disse aqui, eu não vivo mais, agora é Cristo quem vive em mim. Paulo diz: ei, ninguém me incomode, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ninguém me incomode, porque o Kleber, ele não existe mais. Jesus tem que existir em mim. E quando o velho homem quando o velho homem se aparece na minha frente dizendo: ei, você não é nada, ei, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, eu tenho que olhar para o céu e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, vem aqui me acudir mais uma vez. Talvez seja isso que esteja faltando para algumas vidas aqui. O inimigo fala que você não pode, o inimigo fala que você não é digno, o inimigo fala que você não pode mais, mas o Espírito Santo do Senhor te diz nessa noite: ele quer te renovar, ele quer fazer algo diferente na tua vida. Sim, eu posso contemplar testemunhos de portas abertas, eu posso contemplar testemunhos de restauração, mas eu quero e preciso contemplar testemunhos de vidas espirituais sendo restauradas neste lugar, de ministérios sendo restaurados neste lugar. Ei, deixa eu falar algo para você nessa noite. Não é só isso que Deus tem para mim e para você, não é só isso, não é só se apresentar em glória no monte da transfiguração, não. O que Deus tem para mim e para você é algo maior, é carregarmos uma cruz, é carregarmos um fardo, é carregarmos um nome sobre nós escrito Jesus. Eu represento Jesus. Ei, mundo, olha para mim, eu sou um representante de Cristo. Ei, mundo, olha para mim, eu sou um pequeno pedaço de pedra. Ei, mundo, olha para mim, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Glorifique e exalte aquele que está te convidando, aquele que está te convidando nessa noite a estabelecer um relacionamento com Ele. Eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus.